Muito bem, muito bem, muito bem. Juventude de todo o Brasil. Vamos lá, jovens. Jovens, é a palavra de Deus através da EBD Online para abençoar sua vida, seu lar, sua família. Queremos cumprimentá-los na paz do Senhor. E em prosseguimento, estudando sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Explicamos na aula passada todo esse assunto sobre a Galácia. E vamos prosseguir agora com o capítulo 2. Diga aí, Daniel. A paz do Senhor a todos, uma imensa alegria, mais uma sexta-feira, estarmos aqui para o aprendizado, para o ensino da palavra, para as instruções que a palavra sagrada tem para nós, que tem nos ajudado muito. Eu, no meu caso, tem me ajudado na minha rotina, na minha vida, para estar aplicando aí os fundamentos bíblicos, as bênçãos bíblicas, né? Isso, porque o que o Daniel está dizendo, a fé, ela é um ato de crer, né? Pits é a palavra grega para fé. E quando você cresce no conhecimento, assim como um advogado, assim como um médico, ele estuda e ele tem aquele conhecimento para a vida dele, assim é a fé, gente. O problema é que nós não queremos uma construção. É como se pegasse um tijolinho, né? Sim. E vai colocando, aí Um se por torna um, atrás do outro. uma muralha, né? Se Sim. torna uma barreira forte. Assim é o evangelho. O problema é que muitos não querem esse evangelho da palavra explicado. E Jesus disse lá em Mateus 7:24 em diante, que quem tem essa palavra e está nele, nem a chuva, nem os ventos, ele não está dizendo que não vai ter problema, não vai ter ataque, ele está dizendo que quem tem, a chuva pode vir, os rios podem correr, o vento, a tempestade, mas a casa não cai, né? Porque está bem solidificada. A constância no evangelho nos fortalece. É isso, eu quero que a juventude, eu quero que o irmão, a irmã, o jovem, tome esse conhecimento. Assim como você se dedica para ser um bom profissional nesta terra, na sua área, se dedique para ser um bom cristão. E aí está lá em 2 Pedro 3:18, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, né? A Ele glória, tanto agora como no dia da eternidade. Amém. Vamos lá, Daniel, ora ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana onde o Senhor nos tem mantido em sua meu presença. Pai, Muito obrigado por este dia, que possamos aprender mais a tua palavra, Senhor. Tira toda a distração, toda a sombra de dúvida, de temor, de medo. Usa-nos grandemente nesta noite, por favor, que possamos aprender mais este livro maravilhoso que o Senhor tem separado neste momento para nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, qual é a temática aí, Daniel? O falso evangelho, lição Falso 2. evangelho. O falso evangelho, né? Muito bem, vamos lá. Texto principal. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1:9. Resumo da lição. Sim. Nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeira, vinda de Deus. Nem toda mensagem, aparentemente, Cristã é verdadeiramente vinda de isso. Deus. Essa colocação ela está dentro do assunto da temática 2. Por quê? Porque se eu tenho, vamos dar um exemplo aqui, se eu tenho um ateu, um filósofo ateu, um agnóstico, se eu tenho uma pessoa que não é evangélica e que batalha ou que diz algo contra o evangelho, é mais fácil eu confrontá-lo com a Bíblia do que um falso irmão, ou um falso pastor, ou um falso doutor, porque às vezes ele é como um camaleão, né? Ele tem diversas faces e ele traz aquela mensagem como se ele amasse Jesus, mas é uma mensagem pervertida, distorcida, e esse é o mais perigoso. Entendeu? Por que ele é o mais perigoso? Porque ele aparenta ser defensor de Jesus. Ele usa o nome de Jesus, fala do nome de Jesus, sorri com o nome de Jesus, não é assim? Mas é mais fácil dizer, eu lutar com uma pessoa que diz, eu não creio em Jesus. É mais fácil eu combater um ateu, um agnóstico, não é assim? Sim. Do que um falso apóstolo, um falso cristão. Porque o falso apóstolo, ele conhece a verdade, mas ele distorce essa verdade para o seu bel prazer. E ele não distorce logo negando. Não. Ele distorce como se ele estivesse amando, como se ele estivesse querendo o seu bem, né? Assim, rapaz. E foi assim o diabo, né? O que foi que o diabo veio para Eva? Ele não veio como um ateu. Primeiro que o diabo não é ateu. O diabo não é ateu. A Bíblia diz que os demônios creem que estremecem, né? Está lá em Tiago, é 2,14, né? Creem que estremecem. Vê aí se para mim não se está errado.
creem que estremecem, mas não obedecem. Então, Tiago 2,14. Então, o diabo, ele tem essa característica. Né? Tiago 2,14. Como é que De diz? antemão... E o que adianta, meus irmãos, que alguém dizer que tem fé se não tem obras, acaso a fé pode salvá-los? Isso. Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupa, alimento de cada dia... Tá bem por aí. Vocês creem que existe Deus? Que adianta ter fé... 19. 19, Você né? crê que existe um só Deus? Aí. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Tá vendo? Mas não obedece, não é assim? Então, esse lado aí, o Tyson, na teologia dele, ele disse que esse crer aí é intelectivo. É um crer que você... Não, ele existe, não é assim? Consciência, eles têm consciência de que ele Eles têm consciência. O diabo, lá em Marcos 5, aquela legião, disse: o que temos nós contigo, filho do Deus? Altíssimo. Pronto. Quando ele diz lá em Mateus 4, se tu és o filho de Deus, não era duvidando. Era uma artimanha para jogar Jesus dentro de uma conversa, como ele fez com Adão e Eva, né? Sim. Olha, vocês não vão morrer. Vocês serão como? Como Deus. Como Deus. Então, esse resumo aí, ele é muito importante, porque o pior inimigo do evangelho é o falso apóstolo. Não é o ateu, não é o agnóstico, não é o comunismo, não. Nós sabemos que eles têm esses perigos, mas o pior inimigo do evangelho são os falsos profetas. Os falsos profetas. Os falsos irmãos. Por isso que Paulo diz lá, quando Lucas escreve, em Atos 20, ele diz: de dentre vós surgirão homens que vão dizer coisas perversas que vão atrair a muito. Então, quem é que está dizendo hoje as piores barbaridades contra o evangelho? São os que estão dentro da igreja. Pronto. Quem é que está hoje escandalizando o evangelho? Os próprios cristãos, alguns falsos profetas. Por isso que eles são perigosos. Vamos lá. Texto bíblico. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 10. Diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o que não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que eu vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Muito bem. Então, aqui é o texto bíblico, não é isso? E nós já começamos do verso 1 até o verso 5, na aula passada, né? Agora nós estamos... Na aula passada, nós começamos essa análise do texto mostrando que Paulo, ele começa de modo abrupto, enérgico, rígido, inflexível. Por quê? Porque ele não estava brincando. Gente, evangelho é coisa séria. Às vezes tem irmão que diz assim: pastor Oziel, o senhor prega muito sério, o senhor leva muito a sério. Porque é o seguinte, deixa eu dizer para vocês. Uma cirurgia errada, o que ela acontece na pessoa? Pode causar morte. Morte. Quando não morre, deixa a pessoa como? Danificada, né? Danificada. Pois assim é o evangelho. Um evangelho pregado com mentira, com falsidade, com gracinha, passando a mão, água com açúcar, é um evangelho que pode te danificar e pode te levar à perda da salvação. Há uma consequência eternal, tristonha pelo resto da vida. Por isso que Paulo não brincava. Paulo, ele aqui é duro, ele é categórico. Por quê? Porque ele sabia que um evangelho errado comprometeria a vida das pessoas. Implicaria em um destino eterno infeliz. Jesus disse em Mateus 7 que os que estão transitando pelo caminho espaçoso, pela porta larga, eles estão indo para a perdição. Então, um evangelho falso, um evangelho mentiroso, um evangelho com gracinha, um evangelho por esses pregadores que não têm compromisso, Deus vai cobrar deles, mas o problema é que você, que está sendo enganado, você também perece. Aí você diz assim: ah, pastor, mas eu fui enganado pelo fulano. Não.
Você foi enganado porque quis, porque tem a palavra, que você pode julgar todas as coisas através da palavra. Leia a palavra. Atente para a palavra. Então isso aqui é muito sério, é muito sério. Olha como é que Paulo começa o capítulo 1, vai. Paulo, apóstolo enviado não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Isso, pode ir. E todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia. Isso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Sim. que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar. Percebe que ele já está começando a falar sobre a graça, porque toda a ênfase da carta é levar para o legalismo, é levar para uma prática de obra como meio de obter a salvação. E Paulo já começa, primeiro, ele não faz oração por esta igreja. Por que ele não faz? Porque ele viu que o assunto era urgente, não é isso? Sim. Ele não faz oração por essa igreja, está aí no próprio texto. Ele não pede bênção para essa igreja. E nós explicamos na aula passada o que é graça e paz. Então ele começa já mostrando os efeitos desta graça. Olha como é que ele diz. A vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor Pai, do Senhor Jesus Cristo, Isso. que se entregou a si mesmo A morte por de nossos Cristo. pecados. Peraí. Quem foi que se entregou pelos nossos pecados? Jesus Cristo. Então não é mérito nosso. A primeira coisa que Paulo está mostrando, não é mérito de vocês, não é isso? Vai lá, depois. A fim de nos resgatar desta presente era perversa. Ou seja, a partir de agora, ele está mostrando que quem está em Cristo já saiu de um mundo perverso, de um mundo pecaminoso e passa a habitar nas regiões celestiais. Vamos lá. Segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ou seja, tudo era um plano de Deus e não do homem. Então, como é que esse evangelho chega com todas essas bênçãos e agora ele vai ser pervertido, ele vai ser alterado, o conteúdo dele vai ser mudado? E quando Paulo começa aqui, ele começa falando de um chamado com autoridade. Não é isso que ele diz no verso 1? Sim. E esse chamado com autoridade, ele está dizendo, eu fui colocado aqui para isso. Não da parte dos homens, Tá vendo? por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Então, ele tem um chamado com autoridade. O apostolado dele não era brincadeira. E aí a outra coisa é que ele disse que houve uma mudança. Você saiu do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. Não é isso? Então, é muito importante aqui. Houve uma virada de um reino para o outro. Como é que eu vou voltar para o reino das trevas? No reino das obras? Hein? Do legalismo. Confiança na lei para ser salvo. Então, aqui você tem um primeiro problema. Aqui nós observamos que Paulo, ele começa a deixar claro que nós mudamos de posição. Não é isso? Nós mudamos de posição. Saímos da velha vida pecaminosa para uma nova vida. Temos pecados perdoados, não é isso? Sim. E tudo isso era o plano de Deus. Agora, vamos lá para o 6. Observe o 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Que tão depressa. Então, a primeira coisa aqui, ele vai colocar aí na tela. Mudança de posição. Você leu lá no verso 2, 3, não é isso? Que eles mudaram. Olha o que Deus fez. Tiraram ele, né? O texto diz aí. Daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ó, para aí. Lá no 3, verso 3, mais ou menos. Olha o que diz. A vocês graça e paz da parte do nosso Senhor Pai e do Senhor Jesus Cristo, Isso. que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar. Ele perdoou os nossos pecados, nos resgatou do quê? Do presente século. Olha, do presente perversa. século. Ou seja, o Senhor nos tirou de uma posição horrível, pecaminosa, e nos colocou numa posição de salvação. Mas agora, isso aqui é mostrando aqui para a igreja, que esses irmãos aqui não eram novos convertidos. Eles não eram novos convertidos. A expressão tão depressa, ela é um aspecto emocional de Paulo, da admiração, porque esses cristãos conheciam a verdade. Esses cristãos sabiam da verdade. Esses cristãos experimentaram o poder perdoador de Jesus. Aí aqui alguém diz, o cristão pode cair da graça? É uma doutrina calvinista, dizendo que quem é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Esses aqui conheceram a verdade. Paulo começa dizendo que eles foram perdoados, foram mudados, não é assim? Sim. Meu Deus do céu. Gente, vamos ler Bíblia. Mas não é só ler, é interpretar. Mas também não é só interpretar conforme o pacote da casa. É interpretar pelo contexto e o texto.
Por isso que Paulo diz, eu estou admirado que vocês tão depressa. E o que Paulo está falando? Paulo viu que começou uma maré de ensinos errados, mas ele acreditava que, como estava iniciando, porque esse tão depressa é que Paulo tinha acabado de sair, tinha dado os ensinos, e vieram os mestres judaizantes, que estavam tentando tirar os crentes da verdade do evangelho. Aproveitaram que Paulo estava fora e colocaram o ensino deles lá dentro. Colocaram o ensino deles, as ideias. Aí quando Paulo soube, ele disse, eu estou admirado, eu acabei de sair daí. Não é assim? Mas isso aqui é pesado, irmão. Ei, rapaz. Ó, líder não segura crente na igreja. Bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá. Palavrinha gostosa de pastor não sustenta crente na igreja. Líder inteligente não sustenta crente na igreja. O trabalho do líder é ensinar. Ele tem que ter autoridade e consciência do seu chamado. Mas a decisão é sua. Por isso que Paulo disse, eu estou admirado que vocês, tão depressa, né? Como é diz aí no texto? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Eles já estavam sendo influenciados pelas falsas doutrinas. E aqui uma coisa que nós vamos analisar. Eles receberam a palavra, mas tudo indica aqui que eles não tinham raízes, não é assim? Por quê? Porque eles não resistem nos falsos mestres. Eles não fazem resistência. Eles aceitam até de modo submisso, sem resistência. Por isso que Paulo diz, gente, o tanto que eu ensinei vocês, gente, o tanto que eu eduquei com a palavra, e agora vem um camarada aí com qualquer evangelhozinho e vocês não fazem resistência alguma. Eu acho que essa versão aqui está até melhor para explicar. Diga aí. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Tão veloz, né, assim? Tão veloz para seguirem outro evangelho. Quando Paulo diz outro evangelho, ele está fazendo uma concessão aqui. Muito interessante aqui. Ele está fazendo isso. Porque essa concessão, nós podemos observar que não existe outro evangelho. Só existe um evangelho. Mas ele está usando essa palavra aqui só... Não, vou abrir uma brecha. Digamos que existe um outro evangelho. Porque Paulo sabia que não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho. Só existe o verdadeiro evangelho. Ele estava fazendo ali um exercício de imaginação. Imaginemos que tenham outro. Imaginemos que tenha outro evangelho. Essa era a ideia de Paulo. Agora, tão depressa, não é que eles fossem novos convertidos. Tão depressa é que depois de Paulo está tão admirado, é porque o trabalho que ele fez, a dedicação, o zelo. Olha, às vezes tem crente que eu fico admirado. Você prega, ele está há 20 anos, de repente ele muda. Ele se altera. E aí é negócio sério, né? É negócio sério. Então ele faz essa concessão aqui a título de exemplificar. Mas não existe outro evangelho, só existe um único evangelho. Mas Paulo diz, eu estou admirado que tão depressa, não é isso? Estejais passando de um evangelho para... Os judaizantes, eles perverteram o evangelho, eles transformaram o que Paulo pregou em algo diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. Era muito fácil para esses mestres enganarem, porque os judaizantes chegavam e diziam, olha, a gente já é crente desde a infância, vocês aceitaram Jesus agora. E quando Israel saiu do Egito, eles precisaram da lei. Vocês saindo do mundo, vocês têm Cristo, mas precisam da lei. É preciso se circuncidar, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo. E os crentes caíram nessas ondas. Eles misturavam a mentira com a verdade. Pronto. Por isso que nós falamos aqui que o falso pastor, o falso doutor é mais perigoso do que um ateu. Pronto. O que o ateu anda dizendo? Eu não creio no evangelho, não é assim? Pronto. O que o agnóstico? Não é possível conhecer Deus, não é assim? Sim. Agora, o falso apóstolo, o falso mestre, ele aparenta crer em Jesus. Ele aparenta defender o evangelho. Mas aí ele te fisga. Ele te prende. Rapaz. Não é assim? Sim. Aí Paulo diz, estejais... Olha o verso 7 aí, vamos lá. O que não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Nós já explicamos aqui várias vezes, Daniel, a palavra alos, outro da mesma espécie, e héteros, outro de uma espécie diferente. Por exemplo, o tigre e o leão são da mesma espécie. Pronto. O gato e o cachorro? São espécies separadas. Pronto, então é isso. São do gênero animal, porém de espécies diferentes. Se eu digo assim, tem um balde de maçã ali, aí eu digo, Daniel, me dá uma daquela maçã ali.
É uma maçã da mesma espécie, da mesma Pronto. balde. Agora se eu digo, me dá uma laranja. É outra coisa. Aí pronto, aí eu vou usar hétero. Mas se eu vou pedir a maçã que está dentro do mesmo balde, eu vou usar a palavra allos. Então, quando Paulo diz outro evangelho, ele estava deixando claro que não existe um outro evangelho. O héteros é algo diferente, de outra espécie. Pode existir outra coisa de outra espécie que queira ser Igual, mas não é evangelho. Pronto. Esse negócio de você ouvir um coaching que é interessante, é bonito, ele te faz chorar, a televisão pode contratar, a mídia pode contratar, ele te faz chorar, mas não te transforma, não é o verdadeiro evangelho. Pode ser algo que queira parecer com o evangelho. Mas não é evangelho. Evangelho é mudança de vida, evangelho é quebrantamento, evangelho é arrependimento, evangelho é novo nascimento, evangelho é abandonar o pecado. Evangelho é querer subir na árvore para ver Jesus. Evangelho é você fazer como disse Jesus para Nicodemo, tu tem que nascer de novo. Isso é evangelho. Evangelho não é retoque. O Senhor não tem retoque. Não adianta botar batom para maquiagem. Para maquiagem da salvação. Não adianta colocar disfarce. Jesus disse que o vinho novo tem que ser colocado aonde? Em odre novo. Pronto. E vestes novas? Em remendo novo em veste nova. Dá certo? Não dá certo. Tem que ser totalmente a mudança radical. Então, não existe essa, jovem. Você pode achar bonito. Ah, mas eu choro quando eu escuto o hino dele. Isso não é evangelho, é emoção. Ah, mas eu acho lindo a forma que ele prega. Não é evangelho. Você se quebranta, você se arrepende, você chora os seus pecados e sabe que precisa de um Salvador. Isso é que é evangelho. É isso que é evangelho. Por isso que Paulo está dizendo, eu estou admirado em que vocês estão passando tão depressa para um outro evangelho. E aí vocês podem observar que esses judaizantes, eles perturbavam. Vê aí Atos 15, 24. Olha aí, Atos 15, 24. Leia aí rapidinho. Eles perturbavam o evangelho. Vamos lá. 15, 24. Uhum. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Tá vendo? Eles saíram daqui de nós, não foram autorizados. Os judaizantes não eram autorizados pela igreja de Jerusalém. Eles saíam por conta própria. E eles perturbavam e alteravam a mente, né? Assim, rapaz. Lê isso aí de novo. Lê isso aí. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transformando a mente de vocês com o que disseram. Rapaz, perturba mesmo. O grande problema aqui deles é que eles não estavam sendo contra Paulo. Eles não estavam sendo contra o apóstolo Paulo. Eles só estavam dizendo, Paulo, nós gostamos de ti, mas você não pregou o evangelho todo, você pregou só um lado. Você pregou só Cristo. Rapaz, negócio sério. Você pregou só Cristo. Mas o evangelho tem outro? Outro complemento. Outro complemento, tem outro lado, Paulo. Falta a parte 2 do evangelho. Falta a parte 2. Pastor Zé, o senhor só prega um lado, tem que derrubar o povo. Você só prega um lado, só de santidade. A gente tem que fazer reteté. Você só prega um lado. Tem que ter profecia, revelação. Evangelho não precisa de complemento, gente. Evangelho, aleluia. Evangelho não precisa de complemento. Olha, é sempre perigoso quando você vê um pastor chegar no púlpito e dizer, hoje vocês vão ouvir coisas que nunca vocês ouviram. Pode mandar ele embora. Porque Paulo diz, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. As mesmas coisas. Não, irmão, o evangelho é bom, mas precisa mais disso aqui. Não presta. O mel é gostoso, é sendo mel? Não é isso? Ou eu preciso botar mais açúcar para ser mel? Não, fica até estragar. E pode estragar o mel. Pronto. Na hora que tu bota o limão no mel, o que faz? Ele fica ácido. Não fica? Fica. Mel é mel. Mel não precisa de outro complemento. Pronto. Então, evangelho precisa de outro complemento? Não. Evangelho precisa de uma filosofia? Não. Evangelho precisa de uma cultura humana? Não. Evangelho precisa ser remodelado? Também não. Por isso que a igreja disse assim, Paulo só está pregando um lado do evangelho, mas o evangelho tem um outro lado. Qual era o outro lado? O que os judaizantes estavam mentindo. E eles diziam, não, o Paulinho está certo. Eles chegavam lá no meio dos crentes, o Paulinho está certo. O Paulinho está errado, não. O Paulinho está pregando Jesus, mas Jesus também era judeu. Ele seguiu as mesmas tradições. Seguiu as mesmas tradições. Vocês, o Paulo não está errado, não. Olha, o Paulinho está certinho. Está errado, não. O problema é que o Paulo só pregou um lado
Do Evangelho. Do Evangelho tem um outro lado. O lado da circuncisão, o lado das oblações, o lado das regras, o lado das obras, o lado da lei. Ó, é tão claro, Mateus 5,17, Jesus disse, eu não vim desfazer da lei. Da lei. E, irmão, eles tinham argumentos. Que até o Paulo disse, gente, eu estou admirado que tão depressa. Por que tão depressa? Porque o falso mestre, o falso apóstolo, o falso hermeneuta, o falso teólogo tem capacidade de ludibriar e eles perturbam a mente. Irmãos, igrejas não definidas com o evangelho, elas são perturbadas. São perturbadas. Olha, Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu já sei. Então, se aparece uma coisa nova, se alguém inventa um negócio ali, pronto. Tudo que é novidade, a pessoa cai. Aí vai atrás daquilo ali. Vai atrás não sei de quê. Eita, rapaz. Vamos ver aí se Paulo pregava só um evangelho. Vê aí Atos, verso 20. Deixa eu ver aqui. Atos 20, verso 27. Vê isso, Vamos lá. 20, 27. Pois não deixe de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos. Tá bom. Só isso aí, como é que diz? Só o 27. Pois não deixei de proclamar Pois eu não deixei de fazer o quê? Proclamar. Proclamar o quê? A vontade de Deus. Pronto, Paulo estava dizendo, tudo que Deus está expressando no Evangelho, eu preguei para vocês. Eu não deixei de pregar nada. Eu preguei toda a vontade de Deus. O que vocês precisam está aqui. Agora Paulo tem uma coisa interessante, vamos lá. Paulo, verso 8. Olha o que Paulo diz no verso 8. De Atos mesmo? Gálatas. Agora vamos voltar para Gálatas. Gálatas. Olha o que ele diz no verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está dizendo, vocês é quem sabe, se vocês querem um outro evangelho, outro lado, eu não tenho outro lado para vocês. E eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não tenho outro evangelho para vocês. E ainda que eu vá aí, rapaz... Ele se colocou na posição, ainda que eu vá. Isso. Ele vai usar aí o plural, né? Ó, como é que ele diz aí? Vê se é o plural. Se eu estou certo. Mas ainda nós. Olha, mas ainda nós. Não é isso? O plural aí é editorial. Né? Aqui é um plural editorial. Porque Paulo está falando dele. Como é que ele vai dizer nós? Então aí é um plural editorial. Ou seja, Paulo, ele está usando isso aqui, ele se refere a ele, mas também ele está mostrando alguém da congregação, ou outro, aí ele está mostrando isso aqui. Então ele está dizendo, ainda que nós, ou se referindo também a um apóstolo que pregava o mesmo evangelho que ele, ou se nós, ou até um anjo, rapaz, não é assim? Um anjo do céu. Um anjo do céu. Porque anjo aí é mensageiro. E o mensageiro, quando ele traz a mensagem de Deus, aquela mensagem não pode ser alterada. Se ele traz uma mensagem de juízo, é mensagem de quê? Mensagem de juízo. É mensagem de juízo. Se ele traz uma mensagem de bênção, como levou para Maria, é uma mensagem de bênção. Mas a mensagem não pode ser revogada. Pronto. E aí Paulo dando, ainda que vá um anjo e despregue o que eu preguei, que anjo não prega evangelho, há 3 coisas que o anjo faz na Bíblia. Primeiro, entrega o recado, ou de bênção, ou de sentença, ou age em lutar pelos crentes. Hebreus 1,14. Mas Paulo disse que anjo também não adultera evangelho. E nem o Paulo poderia. Paulo disse, se vocês estão em busca de um evangelho de novidade, de atrações, eu não tenho para vocês. E se eu for aí querer ajudar vocês e agradar vocês com outro evangelho, eu sou o quê? Anátema, maldição. Eita, meu Deus. Aí Paulo ainda diz, e o que eu preguei, eu já entreguei para vocês todo o conselho de Deus. Toda a vontade de Deus, o que ele quer para vocês serem salvos, irmão, tá tudo aqui. Aí eu fico pensando, rapaz, é o pregador que quer agradar crente, aí fica, eu tô vendo isso. Eu tô vendo, ai. Aí leva o povo à loucura. Eu já vou. Eu vou abrir aqui agora um momento. Aí, para bem aí. Não, gente, meu Deus, meu pai. Meu pai. Movendo a igreja por movimento. E não por Movendo a igreja por movimento. Eu estava lendo aqui no livro do pastor Alexandre Coelho, ele falando aqui que o Moody estava pregando, e aí entrou uma pessoa muito importante na igreja. E aí a pessoa chegou e disse assim para o Moody, olha, acabou de entrar um personagem muito importante, o Asbe,
no comentário dele. Acabou de entrar uma pessoa muito importante aqui na igreja. Aí o Moody continuou pregando o mesmo evangelho. Ele diz, o que eu estou pregando aqui é o que ele também precisa. Eu não tenho novidade para ele. Porque tem pessoas que, de acordo com o grupo, né, assim? Eles mudam. Eles mudam. Se for uma pessoa de alto nível, ele quer impressionar. Ele quer mostrar cultura, ele quer mostrar erudição, não é assim? Sim. Para mostrar que ele tem. Evangelho é evangelho, gente. Eita, rapaz. Não é assim? O anjo alteraria a mensagem divina? Se fosse um anjo, não. Não. O Paulo ia alterar a mensagem divina? Não. E ele disse, se eu for aí com isso, ou até um anjo, seja o quê? Maldição. Maldição. Vamos lá, Daniel. Verso 9, como é que diz o verso 9? Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos Ó, digo. a expressão de novo. Ele já tinha dado instrução, ou seja, tudo que era necessário para aqueles crentes ele já tinha Falado. Meu Deus. Já tinha cantado o sermão. Rapaz, tu bota bem na tela essa expressão como? Disseram. De novo, né? De novo. Vai. E aí ele estava fazendo isso porque ele era um guardião. Eu coloquei aqui. Ele era um guardião da palavra. Ele era um guardião da palavra. Ou seja, o apóstolo São Paulo, ele tinha responsabilidade espiritual. Ele era um embaixador. Paulo não era um político. Político, ele tem a política da boa vizinhança, não tem? Agradar a todos. Agradar a todos. Agora, o embaixador, ele tem essa política? Não. Ele vai fazer o quê? Buscar os interesses de quem o enviou. Só isso. Então, eu tenho... Gente, meu Deus do céu, o pregador é Embaixador. Você não tem que buscar interesse. Você não tem que estar... Tu tá filmando aí direitinho, tá? Não, bota bem aqui. Oh, meu Deus. Por que tu bota isso aqui? Bota pra cá. Por que tu vai pregar o evangelho? Tu fica inventando coisa para ter agenda, para ter nome, para fazer crente chorar, para fazer crente rodopiar. Rapaz, tu é só embaixador, rapaz. Entrega teu recado. Entrega isso aqui, ó. Quem quiser receber, que receba. Não se preocupe com quem vai pular, com quem vai gritar, com quem vai chorar. Aí tem irmão que diz, eita, lá foi poder. Mudou tua vida? Mudou teu caráter? Transformou você? Porque hoje muitos pastores querem, pregadores, preletores, querem ocupar o papel do Espírito Santo. Quem convence é ele. Quem convence é ele, quem alegra é ele, não é assim? Quem convence do pecado, da justiça e do E juízo. não é uma alegria naquele momento, é uma alegria para a vida eterna. Se fará dentro dele uma fonte que jorra, Água viva. pronto. Aí o apóstolo São Paulo era um guardião da verdade. Ele disse, olha, eu já falei uma vez e estou falando de novo. Só que é uma coisa interessante aqui, Daniel. Paulo está dizendo, eu não forço vocês, eu não pressiono vocês, não é assim, rapaz, é lindo isso aqui. Eu não pressiono vocês, eu não forço vocês. Vocês é quem sabe. Por isso que Paulo diz, eu só estou sabendo que vocês estão passando. Mas a verdade é essa daqui. Se vocês quiserem, é essa. Se não quiserem... Ok, vocês tomaram a decisão. Mas eu não tenho novidade para vocês. Eu não tenho um culto de oba-oba, eu não tenho um culto de sopão para vocês, eu não tenho um culto de bola de neve para vocês, eu não tenho um culto da mão de Deus estar aqui para vocês, eu não tenho o culto da corrente, eu não tenho o culto do azeite, eu não tenho o culto do óleo, eu não tenho o culto da brincadeira, eu não tenho o culto de anjos, eu não tenho o culto de revelação, eu não tenho o culto nada. Eu só tenho o Evangelho. Aleluia. Porque Romanos 1,16, Paulo sabia que só tem uma coisa que tem poder para perdoar. É o Evangelho. Eu não me envergonho, Do Evangelho. porque ele é o quê? Poder de Deus. Bora, lê daí. Eita Deus, meu pai. Tema geral. Os perigos de um evangelho pervertido. Uhum. Mudança de posição, negando a graça. Não, esse é o que nós pregamos já. Ah, sim, perdão. O falso evangelho. Uhum. O espanto do apóstolo. Isso. Invasão de ideias e práticas judaizantes na comunidade dos santos. Rapaz, ele se espantou, não foi? Foi. Ele se espantou porque entrou ideia. Não, ideia é bicho perigoso, né? As ideias. Aí Paulo disse assim, não, eu estou admirado, eu estou espantado. Como é que vocês mudaram rápido? Mas é o poder de uma ideia falsa. O poder de uma novidade. Vocês podem observar. Dia desse tinha um movimento lá nos Estados Unidos, numa igreja que estava orando, e os crentes tudo filmando, aí era a gente pegando avião daqui a lá. Eu vou lá. Gente, o mesmo Deus está lá, está aqui. É só você buscar. Vamos lá. Letra B. Palavra. Lei, graça, liberdade, carne e espírito. Todo esse contexto faz parte da carta aos Gálatas, né? Vamos lá. Ponto 1. Um apóstolo surpreso. Uhum. Tudo que é novidade atrai. Ó, tudo que é novidade, Atrai. pronto. Se a igreja... Por que as igrejas, a Assembleia de Deus hoje,
não estão atraindo? Porque o irmão não quer mais ficar na igreja que tem um púlpito ali na frente, que tem as cadeiras. Tem que ter uma novidade, né? Jogo de luz, o que mais? Jogo de luz. Pintar a parede de outra cor. Pintar a parede. Que nós já falamos aqui, porque pegaram Não é a mensagem. pecado. Pegaram a mensagem minha aí, alterando ela. Eu disse, não é só parede preta que atrai crente. A igreja pode ter parede verde, parede azul, parede amarela. Pode ou não pode? Pode. Agora, o que deve atrair o crente para lá, o que é? É o evangelho. Não é a parede preta. Vamos, meus irmãos, vamos pegar as cores direitinho. Vamos pegar as cores direitinho. Não é cor, é evangelho. Vamos lá. Letra B. Paulo vai direto ao assunto. Uhum. Não elogia nem faz oração pelos leitores. Isso, porque o problema era grave. Subponto 2. De graça para a lei. Um segundo evangelho, perdendo espaço pelo conceito da graça, entendendo a importância da graça. Então, a graça perdeu o conceito dela. Por quê? Porque pela graça sois Salvos. mediante a fé. Não vem de... Nossa. Mas a graça lá, ela não tinha mais esse conceito, como Jesus ensinou, como Paulo falou. A graça, ela tinha que ser agora complementar, porque só Cristo não era suficiente. Não. Aí ela perdeu o conceito que Paulo tinha dado lá para eles. Ou seja, o evangelho tinha que ser complementado. Só o que ele ensinou não prestava. Não. Vamos lá. Subponto 3. O outro evangelho. A diferença entre o elos e o héteros. Elos, outro da mesma espécie, exemplo, o tigre e o leão. Héteros, outro de espécie diferente, o gato, o cachorro. Bom. Letra B. Não pode haver dois evangelhos. Não pode haver, porque nós falamos só tem um evangelho. O que vier depois disso aí é o quê? Maldição, anátema. Maldição é anátema, é falso, né? E merece condenação. Vamos lá. Letra C, uma expressão perigosa. Precisamos mais do que uma simples fé em Cristo. Essa aí é uma expressão perigosa. Não, irmão, eu tenho fé, mas nós precisamos mais disso aqui. Não presta, vamos lá. Letra D. Os professores mais perigosos, os que pregam um Cristo diferente, mas ainda chamam de Jesus. Esses são os professores mais perigosos. Porque eles entram, olha, não, gente, é o mesmo Jesus, o que é isso? Não é assim? Todos os caminhos levam a Cristo. A Cristo, não existe. Olha, o inferno é um conceito da mente da gente. O inferno é você viver aqui. O inferno é você... O conceito da psique, da metafísica. Ai. Vamos lá. Ponto 2. O anátema. Essa palavra anátema, ela tem dois sentidos. Primeiramente, o anátema no harem, que é do hebraico, né? Era alguém que... Uma coisa que, na verdade, era dita assim. Deus disse assim, ó, eu separo isso aqui, quem tocar, morre. Não é assim? Como no caso lá de Acã. E o anátema de ser mesmo amaldiçoado, né? Letra A. Uma mensagem que alvoroça, alterando o evangelho. Por exemplo, a mensagem que a gente prega ela aqui, direitinho, ela não traz alvoroço para muitos. Agora, quando você o falso mestre traz uma mensagem que mexe com a mente, a psique, aí o povo gosta, né? Vamos lá. Subponto 2. Ainda que um anjo desça do céu. A. Anjos são mensageiros do Senhor. Isso. Anjos na visão judaica e da igreja. Pronto. Nós cremos em anjos, sim ou não? Cremos. Nós cremos que Deus usa anjos? Sim. Nós cremos que Deus manda anjos trazer mensagem? Nós cremos que Deus envia anjos também? Sim. Pronto. Agora, o que acontece? Tanto a cultura judaica como a cristã nunca negou anjo, nem eu nego anjo. Eu posso cantar um corinho, tem anjo aqui? Isso é pecado? Não. Agora, por exemplo, eu pregar que anjo salva, que anjo abençoa, que anjo deve ser adorado, que eu devo ter cadeira para anjo, trono para anjo, isso é o quê? Isso aí já é anátema. Angelolatria, né? Assim? Sim. É anátema, é maldito. Vamos. O que é um anjo maldito? 2 Coríntios 11:14. Aí pronto. O anjo maldito é que Paulo está dizendo que tem aqueles que se transformam em anjo de luz, que é Satanás, né? Assim? Tem líder que parece um anjo, mas ele é o quê? Jesus diz que tem lobo disfarçado de ovelha. de ovelha. Esse é o cão, esse é o anjo que é maldito. Como é que diz aí? Isso não é de admirar, Aí. pois o espírito de Satanás se disfarça de anjo de luz. O espírito de Satanás. Então tem mestre. O próprio Satanás, perdão. O próprio Satanás. Aí ele é um professor, mas ele é doce, né? Mas é agradável. Mas ele é tão assim agradável. É um diabo. É um cão. Esse é o anjo que nós devemos ter medo. Vamos lá. Subponto 3, 2 tipos de anátema. Isso, nós já explicamos. Ponto 3, agradar aos homens ou a Deus. A, um evangelho que encaminha para o legalismo. Letra B, agradar os homens ou a Deus. Veja bem, Paulo, nós falamos, ele buscava um evangelho político? Não. Não, ele não buscava um evangelho político.
E como ele era um embaixador, ele sabia que ele não poderia agradar homens. Quem prega o evangelho de verdade sabe que o seu trabalho não é agradar um crente. Quem prega o evangelho de verdade sabe que o seu trabalho não é emocionar um crente. É pregar o evangelho. Letra B. Um evangelho... Não buscava agradar o homem, é tipo assim... Daniel, pois tá bom, filho. Já que tu não tá gostando dessa mensagem aqui, Vamos mudar um pouquinho. Vamos mudar um pouquinho. Mas não sai da igreja. Não sai da igreja. Que o importante é que você se sinta bem. O importante é que você se sinta bem. Ou seja, eu estou tentando conciliar de modo conveniente, né? Assim, aquilo que é teu, para você não sair da igreja, para você... Conciliar a natureza pecaminosa com o evangelho de Cristo. Aí eu busco o favor deles e não o favor de quem? De Deus. De Deus. Paulo, eu estou usando isso para vocês serem salvos? Vocês pensam que eu estou aí para fazer gracinha com vocês? Hein? Hein, juventude? Bota pra cá. Hein, juventude? Tu quer um evangelho que o pastor libera tudo para você? Tu quer um evangelho que o pastor passe a mão em você? Esse evangelho te leva para o inferno. E um pastor de Deus não busca conveniência. O pastor de Deus não busca essas convenções sociais. O pastor de Deus não é político, é embaixador. Eita, vamos lá, terminei. Letra B. Um evangelho que deixa os leitores confortáveis. Pronto, deixou confortávelzinho, não é assim? Não diga nada não. Ele é gente boa. Hein? É gente boa? A Bíblia diz lá em Atos 10, o anjo disse, a tua oração foi ouvida, não foi? Mas manda chamar quem? Chama Pedro. Manda chamar Pedro. E ele vai te dizer tudo o que é necessário para tu ser salvo. Pronto. Paulo estava lá, em Atos 9, manda chamar Ananias. Não foi assim? Foi. Pronto. Evangelho, irmão, não é gracinha, não. Evangelho não é se ajustar aos teus conceitos, às tuas filosofias, aos teus ideais. Quem crê em mim, como diz? As Escrituras. Bora. Letra C. Pregadores com palavras doces. Ai. É só doce, é palavrinha só mel. Jesus. Ele está te entendendo, jovem. Volta pra cá. Esse teu universo ele conhece. Ele conhece esse teu universo. Você chegou aqui tão acabado, tão sobrecarregado. Mas olha, ele vai aliviar essa carga. Irmão, eu posso até estar acabado, eu posso até estar pesado, mas isso não é pecado. Pecado te leva ao inferno. Eu preciso ter esse peso do pecado tirado de mim. Não é de um problema, não. Porque problema eu nunca vou deixar de ter. Enquanto estiver aqui, Jesus disse em João 16, 3:3, no mundo tereis aflições. Pronto, eu vou ter aflição o tempo todo. Quem não morreu pelo Evangelho? Quem não foi perseguido pelo Evangelho? Subponto 2. O que é? A. O pastor deve obedecer ao seu chamado. Letra B. O pastor deve ter zelo pastoral. E por último, o pastor deve ser embaixador e não um mero político de boa vizinhança. Ora. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta palavra que nos confrontou neste dia. Senhor meu Deus, que venhamos estar buscando o verdadeiro evangelho e não dando ouvidos a falsos mestres, falsos profetas que venham trazer outro evangelho além do verdadeiro que existe. Senhor meu Deus, que possamos ter discernimento, sabedoria, graça e entendimento para discernir aquilo que procede de Ti e aquilo que vem de demônios. Por favor, protege nossa mente, blinda-nos contra a ação do maligno, em nome de Jesus. Amém. Tu vai botar isso aqui? Tu vai botar num fundozinho musical, aí uma história. Um pastor foi convidado para dar uma palestra em um país que era comunista e lá o evangelho era meio fechado. Mas eles se encontraram em uma caverna, tipo subterrânea, e vieram vários líderes. E convidaram um pastor de alto nível dos Estados Unidos para pregar naquele local lá, dar palestra, dar um curso de Bíblia. E quando chegou lá, eles estavam dentro dessa caverna subterrânea, não tinha bancos, não tinha nada. E quando ele olhou para os líderes que foram, uns tinham um braço cortado, o outro um rosto muito sofrido, e ele perguntou para cada um, você é o quê? Ele disse, eu sou um líder de vários membros da igreja aqui nesse país. O outro também, eu sou da região tal, Jesus me abençoou e tal, eu sou pregador nas casas para tantas pessoas. E aí começaram a falar. E aí ele perguntou, mas o que vocês fazem? Não, eu tenho tantos milhões de evangélicos. Começou a dizer. E ele disse, mas meu Pai do céu. Aí
ele disse que de repente, uns tinham Bíblias e outros não tinham. Aí ele disse, o senhor leu um texto. Aí ele foi passar a Bíblia para um e ele disse, mas não, aqui tem tanta perseguição e como é proibido Bíblia lá onde eu trabalho, eu tive que memorizar toda a Bíblia. E aí ele foi passando, e ele que foi para dar o curso começou a ser impactado por aquelas histórias. Aí ele não teve quase mais nada para dar, aí ele disse assim, meus irmãos, qual é a oração que vocês querem que eu faça por vocês? Me digam. Aí nesse momento, eles que estavam lá disseram assim, nós queremos ser como vocês, americanos, ter a liberdade de pregar, a alegria de fazer o que quiser. Nós queremos no nosso país essa liberdade. Aí ele disse, não. O rapaz que foi dar a palestra, o pastor, disse, não, aqui é diferente. Eu vou querer e vou orar por vocês, não da forma que vocês estão pedindo, mas eu vou orar que os americanos sejam como vocês. Porque lá, eles têm a liberdade, eles têm tudo para fazer como o Evangelho. Por isso que, na verdade, lá, eles não vivem mais o Evangelho. E vocês aqui, na prova, na luta, nas lágrimas, nas perseguições, estão vivendo o Evangelho. É isso que está acontecendo no nosso país. Com tanta liberdade, é gente brincando com o Evangelho, pulando com o Evangelho, imitando línguas estranhas. Mas eu quero saber, se cortarem tua mão, tu vai ficar com o Evangelho? Se cortarem teu braço por causa do Evangelho, tu ainda vai continuar pulando por causa do Evangelho? E se arrancarem teus olhos por causa do Evangelho? E se matarem um membro da tua família por causa do Evangelho? E se perseguirem, tocarem fogo na tua casa por causa do Evangelho? Tu continua com esse Evangelho? Que Deus te abençoe. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, em nome de Jesus.